Bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, a gente está aqui com bastante material, discografia oficial, filmografia, biografias, tudo para a gente mergulhar fundo na vida e na carreira de uma força incomparável da música, Tina Turner. Para já dar o tom, tem uma descrição que eu acho, assim, perfeita, considerada por muitos a performer mais vibrante da história da música. A ideia aqui é ir além do óbvio, sabe? Entender essa jornada incrível da Anna Mae Bullock lá do começo humilde até virar esse ícone global, a Tina Turner, né? Vamos explorar os momentos-chave, as viradas, o legado todo. Exatamente. É uma história que, nossa, atravessa tantos gêneros. R&B, soul, rock e décadas, né? Mas o que mais marca é essa resiliência, assim, quase inacreditável. E um talento que, bom, explode. Uma história que vai muito além do palco, realmente. Então vamos lá, do comecinho mesmo. Anna Mae Bullock, nascida em Brownsville, Tennessee, 1939. As fontes falam que a família era meieira, né, agricultores que trabalhavam na terra dos outros, uma vida difícil já desde cedo. Sim, bastante luta, pouca segurança. Os pais se separaram, ela acabou indo morar em St. Louis. E a música, olha só, entrou na vida dela ali pelo coro da Igreja Batista. E foi em St. Louis, já adolescente, que as coisas começaram a mudar, né? Isso. Ela começou a ir nos clubes de R&B e em 1957 ela viu o Ike Turner, com a banda dele, os Kings of Rhythm. Ela ficou, assim, fascinada pela energia. Deu um jeito, insistiu um pouco e conseguiu cantar para ele no intervalo. E ele sacou na hora o potencial dela. Na hora. Ike já era um músico estabelecido, né? Tinha esse faro para talento. Ele viu aquela potência vocal, ainda meio bruta, mas, nossa, viu ali uma estrela. E aí ele virou o mentor dela, né? Ensinou sobre palco, voz. Sim, foi uma figura central ali no começo. A primeira gravação dela é de 58, como Little Anne, numa faixa chamada Box Top. Mas o ponto de virada mesmo, sabe? Aquele que acendeu tudo foi em 60 com a Fool in Love. Tem uma história curiosa dessa música, né? Tem. O Ike tinha escrito para outro cantor, o Art Lassiter. Só que o cara não apareceu para gravar. E aí? Aí a Tina, que estava lá, gravou um vocal guia, só para mostrar a música. Esse vocal acabou chegando no Doug Murray, presidente da Sul Records. E ele pirou na voz dela. Falou pro Ike, esquece outro cara, é ela. E foi aí que surgiu o nome Tina Turner. Exatamente aí. Foi o Ike que criou. Dizem que foi inspirado em personagens tipo China, Rainha da Selva, sabe? Queria um nome forte, que soasse bem, quase como uma marca. Uma marca que ele talvez quisesse controlar também, né? É uma leitura possível, com certeza, uma persona que ele criou. Mas o fato é que pegou na hora. A Fool in Love foi direto para as paradas da Billboard. E ali nasceu a Ike and Tina Turner Review. Ficaram famosos, assim, quase que instantaneamente pelos shows ao vivo. As fontes comparam a energia deles no palco com a do James Brown. Isso é impressionante. É um nível altíssimo, né? A performance ao vivo era o grande trunfo deles. Daí vieram outros sucessos, tipo It's Gonna Work Out Fine, que já rendeu indicação ao Grammy. E teve aquela música com o Phil Spector, né? River Deep, Mountain High. Isso, em 66, que foi curioso porque nos Estados Unidos não bombou tanto na época, mas na Europa foi um sucesso gigante. E isso abriu portas importantes lá fora, tipo fazer turnê com os Rolling Stones. Essa conexão com a Europa seria bem importante depois, né? Com certeza. E Proud Mary, a versão deles para a música do Creedence em 71. Aquilo foi um estouro mundial. Demais. Essa sim virou a assinatura da dupla. Rendeu Grammy. E tem também Nutbush City Limits, de 73, que a própria Tina escreveu. Um rock autobiográfico, bem vibrante. O sucesso comercial era inegável. Mas por trás de todo esse sucesso, a realidade era outra, né? Bem sombria. Muito sombria. E o fim veio de forma dramática também, né? Sim. Em 1º de julho de 1976. A Tina deixou o Ike. Ela relatou anos de abuso físico, emocional, infidelidade. Uma situação terrível. A história de como ela fugiu em Dallas só com os trocados no bolso é de arrepiar, sério. Foi um período barra pesada pra ela.
E no divórcio que foi finalizado em 78, ela só fez questão de uma coisa, né? Manter o nome artístico. Tina Turner. Pensa na força disso. Abrir mão de tudo, de bens materiais, mas não do nome que, apesar de ter sido dado por ele, era a identidade artística que ela tinha construído com tanto suor. Manter o nome artístico. É um símbolo muito forte de resiliência mesmo. Mesmo no fundo do poço, ela sabia o valor daquilo. E ela precisou dessa força toda porque o recomeço foi, nossa, muito difícil. Extremamente difícil. Ela já tinha lançado uns álbuns solo antes, mas ainda na época do Ike. Os primeiros discos depois do divórcio, tipo Rough, Love Explosion, foram fracassos comerciais grandes. Ela voltou a cantar em lugares pequenos, né? Quase como começar do zero mesmo. Sim, circuito de clubes, aparições em programas de TV de variedade, e as fontes mencionam a humilhação de precisar usar vale-refeição, os food stamps, para pagar as contas, as dívidas dos shows que foram cancelados quando ela se separou do Ike. Foi uma queda brutal. E teve aquela história da turnê na África do Sul durante o Apartheid, né? Em 79. Pois é, algo que ela depois se arrependeu muito, diz que na época foi por ingenuidade política e principalmente desespero financeiro, sem entender direito as implicações de tocar lá naquele momento. Mas a resiliência dela é impressionante. Ela não desistiu. De jeito nenhum. E aí, em 79, uma decisão chave: contratar um novo empresário, o Roger Davis. Ele viu o potencial que ainda estava ali e começou a articular umas coisas. Tipo aquela colaboração com o pessoal do BET Hef, né? Ball of Confusion. Isso, em 82. O clipe tocou bastante na MTV que estava começando. Foi importante para mostrar uma Tina mais moderna, conectada com o que estava rolando. O Davis foi trabalhando a imagem dela. Colocou ela para fazer show com o Rod Stewart, abriu para os Rolling Stones de novo em 81. E aí, em 1983, veio o contrato com a Capitol Records. E aqui, a história não só vira, ela explode. Private Dancer, 1984. Meu Deus, que álbum. Que álbum! É considerado um dos maiores retornos da história da música. Vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo. O que explica esse sucesso todo, assim, tão rápido e avassalador? Olha, as fontes apontam para uma combinação de coisas, né? Primeiro, a música era ótima. Um pop rock com um R&B muito bem produzido, perfeito para os anos 80, mas com a voz e a intensidade únicas dela. Tinha o timing da MTV também, né? Os clipes eram muito fortes. Fundamental. Os clipes mostrando aquela energia, o visual ícone dela, e a história pessoal dela começou a vir à tona. Essa coisa da superação, isso criou uma conexão emocional muito forte com o público. E claro, o trabalho do Roger Davis foi mestre. Com certeza. E os singles, um atrás do outro, começou com o cover de Al Green, Let's Stay Together. Que já deu o tom. Depois Better Be Good To Me, a faixa título Private Dancer, que o Mark Knopfler compôs, e aí o hino, What's Love Got To Do With It? Essa música foi além das paradas, né? Virou quase um manifesto. Totalmente. Um hino de independência. E foi o primeiro e único número 1 dela na Billboard Hot 100. E o detalhe, ela conseguiu isso com 44 anos. Incrível. Ela quebrou barreiras de idade ali, né? Foi a mulher solo mais velha a chegar no topo da parada na época. Exato. Mostrou que talento não tem idade. E o reconhecimento veio forte no Grêmio. Private Dancer levou 3 prêmios, incluindo gravação do ano para What's Love. Ela não só estava de volta, ela estava maior do que nunca. E o principal, no controle. E a imagem dela ficou ainda mais poderosa, né? A energia no palco, a voz rouca, as pernas famosas. Tudo isso, somado à história de superação, transformou ela num ícone. Um símbolo de força feminina que ia muito além da música. E essa força toda transbordou para o cinema também. Ela já tinha feito a Acid Queen no Tommy, lá em 75. Sim, mas o papel que marcou mesmo foi em 85. Anti-Enemy, em Mad Max Além da Cúpula do Trovão. Isso. Contracenando com o Mel Gibson, ela criou uma personagem, nossa, imponente, carismática, perigosa. Ganhou até prêmio por essa atuação, o NAACP Image Award.
solidificou essa imagem de mulher poderosa. We Don't Need Another Hero, Thunderdome, virou um hino mundial. E One of the Living, também do filme, deu mais um Grammy para ela, de melhor performance vocal feminina de rock. Ela estava dominando tudo. Depois ela ainda fez uma ponta divertida no Último Grande Herói com o Schwarzenegger em 93. E nesse mesmo ano saiu o filme biográfico, né? What's Love Gotta Do With It? Baseado na autobiografia dela, I, Tina, com a Angela Bassett fazendo o papel dela de forma brilhante. Ganhou o Globo de Ouro. E na música ela não parou. O álbum Break Every Rule, de 86, foi outro sucesso, com Typical Male. E a turnê desse álbum foi gigantesca. Foi nessa turnê que teve o show do Maracanã, né? Janeiro de 88. Exatamente. Aquele show histórico no Rio. Entrou pro Guinness. Mais de 180 mil pagantes. Um recorde absoluto para uma cantora solo na época. Imagina a energia daquilo. Era um fenômeno global mesmo. E ela continuou lançando coisas boas. Foreign Affair, de 89, foi um sucesso enorme na Europa, principalmente com The Best, que virou outro hino dela. Totalmente. Nos anos 90, teve aquele momento marcante de gravar GoldenEye, o tema do James Bond, em 95. E não parou aí. Lançou Wildest Dreams, em 96, e o último álbum de estúdio dela, 24/7, em 99. A turnê desse álbum, em 2000, foi anunciada como a despedida. Mas foi outro sucesso absurdo. A energia parecia que não acabava nunca. Depois de 2000, ela realmente deu uma diminuída no ritmo de turnês, mas nunca sumiu. Lançou coletâneas ótimas, tipo All the Best em 2004. E recebeu homenagens importantes, né? Como o Kennedy Center Honors em 2005. Foi emocionante. A Oprah Winfrey disse uma frase marcante naquela noite. Nós não precisamos de outro herói. Precisamos de heroínas como você, Tina. Define bem a admiração que ela inspirava. Mas ela ainda surpreendeu a gente com mais uma turnê, né? Sim, depois de cantar com a Beyoncé no Grammy de 2008 e mostrar que ainda estava com tudo, ela decidiu fazer a Tina 50th Anniversary Tour. Começou em 2008, terminou em 2009. Foi a celebração de 50 anos de carreira e a despedida definitiva dos grandes palcos. E enquanto a carreira tinha essa montanha-russa incrível, a vida pessoal finalmente encontrou paz, né? Encontrou. Com o Erwin Bach, um executivo musical alemão, eles se conheceram em 86 num lance profissional que virou amor. Construíram uma vida juntos, mais discreta, na Suíça. Moravam lá desde 95, né? Em Kusnacht. Isso, perto de Zurique. Se casaram oficialmente em 2013, numa cerimônia budista. No mesmo ano, ela virou cidadã suíça e renunciou à cidadania americana. A Suíça era o refúgio dela. E os reconhecimentos vieram em peso, né? São 12 Grammys no total, incluindo um pelo conjunto da obra, o Lifetime Achievement. Aquela presença de palco magnética, a sensualidade natural, forte, tudo isso a tornou um ícone cultural. E os números, bom, falam por si. Entrou para o Rock and Roll Hall of Fame 2 vezes, com o Ike em 91 e, claro, merecidamente sozinha em 2021. E tem estrela na calçada da fama em Hollywood e em St. Louis, e até um trecho de rodovia no Tennessee com o nome dela, a Tina Turner Highway. A história dela foi tão forte que rendeu o filme biográfico, né? What's Love Got to Do With It, de 93. Baseado na autobiografia dela, I, Tina, com a Angela Bassett, que esteve impecável no papel. E mais recentemente teve o documentário Tina, de 2021, que foi um olhar mais íntimo, quase como uma despedida dela das câmeras, sabe? Além da primeira autobiografia, I, Tina, ela publicou outras, como My Love Story, e até um livro mais voltado para a espiritualidade e bem-estar, Happiness Becomes You, a plenitude do ser. E Tina Turner nos deixou em 24 de maio de 2023, aos 83 anos, lá na casa dela, na Suíça, morte por causas naturais. Depois dessa longa batalha, o mundo perdeu uma gigante. O legado é, imenso. Mais de 100 milhões de discos vendidos, ter hits no top 40 do Reino Unido por 7 décadas seguidas, isso é único. Mostra uma capacidade de se adaptar, de continuar relevante. 12 Grammys, 2 vezes no Rock and Roll Hall of Fame.
É a primeira mulher negra na capa da Rolling Stone. Mas os números são só uma parte, né? O impacto cultural, a inspiração que ela foi para tantas mulheres, para tantos artistas. Isso é incalculável. Sair daquela pobreza no Tennessee, sobreviver a anos de um abuso horrível, se reinventar totalmente depois dos 40 e dominar o mundo. Nos termos dela, ela não só cantou rock and roll, ela encarnou rock and roll e abriu muitas portas. Aquela voz rouca, única, a presença de palco, era algo elétrico, vulcânico. A energia, o jeito de dançar, a entrega total. Isso tudo misturado com a história de superação fez dela um símbolo de que dá para sobreviver e florescer depois do inferno. A forma como ela misturou rock, soul, R&B foi algo muito visceral, muito potente. Fica mesmo essa reflexão sobre o poder da arte, né? Não só para se expressar, mas para se libertar, para se reinventar. A história da Tina Turner é talvez um dos exemplos mais fortes disso que a gente tem. Além da música incrível e da performance que, nossa, ninguém esquece, o que dessa força de superação e reinvenção da Tina Turner talvez converse mais com a gente hoje. No mundo que ainda lida com tantas questões de adversidade, de busca por identidade, de violência contra a mulher, é um ponto excelente para se pensar. A história dela oferece muitas camadas nesse sentido, uma lição de força, de não desistir, de encontrar a própria voz, literalmente e metaforicamente. Bom, foi um prazer imenso mergulhar nessa história com você. Agradecemos a companhia de todos nesta análise da vida e obra dessa artista fenomenal, uma verdadeira força da natureza. Valeu! Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, roteirizado e produzido pela equipe do canal, de forma totalmente original, com base em fontes confiáveis e registros históricos. Nosso compromisso é preservar a memória e compartilhar as trajetórias e obras das personalidades que marcaram a cultura brasileira e mundial. Se você gostou, curta e inscreva-se e também compartilhe. Confira as formas de apoiar nosso trabalho na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.